Quero mostrar para vocês essa marcação que eu fiz para mim fazer um tratamento de nanopigmentação nessa sobrancelha. É uma sobrancelha que eu já havia feito a remoção de pigmentação antiga e eu comecei ali fazendo a minha marcação com o paquímetro. Eu sempre utilizo as marcações padrão, começando pelo nariz, né? Então, para a gente medir o final da sobrancelha, eu sempre calculo a borda final do nariz. Para mim tirar a marcação do ponto alto da sobrancelha, eu utilizo o tamanho ali do olho fechado e eu faço essa marcação. Vocês observam que ali a marcação que eu fiz com o paquímetro, ela dá um pouquinho mais pro lado de onde a sobrancelha dessa cliente vira, né? Ali eu puxo também a pele bem no meio do nariz, porque agora eu vou colocar a minha régua adesiva para mim conferir essas medidas. Isso é bem importante, principalmente quando é uma nanopigmentação, porque a gente vai estar fazendo um desenho novo nessa sobrancelha. Então eu venho de novo com as medidas que eu havia feito já antes, eu venho conferindo porque ela tem que dar exatamente igual uma sobrancelha à outra, tá? Então, eu sempre digo também, as sobrancelhas, elas não são irmãs gêmeas, a gente vai deixar o mais parecido possível. E por que que eu filmei assim, deixei para vocês verem como se você estivesse vendo de cima? Porque quando você estiver fazendo a marcação na cliente, você vai estar sentada atrás da cliente. Então, é essa a visão que você vai ter da sobrancelha da cliente. E é bom você já ir se familiarizando. E agora eu começo a fazer o traçado da sobrancelha. Você percebe que essa sobrancelha é mais arredondada. Então eu vou dar um pouco mais de preenchimento, de volume para essa sobrancelha, para ela não ficar tão oval. Então você percebeu que ali eu puxei essa sobrancelha um pouquinho mais reta. E esse lado também da sobrancelha, o início, ele não tem tanto fios como no outro lado. Então, eu vou ter que fazer também ali uma caixinha maior nessa sobrancelha, porque o outro lado, ela começa um pouquinho mais para cima. E vocês observaram que eu puxei ali o caimento que começa do ponto alto para a cauda da sobrancelha. Como ele deu a marcação ali um pouquinho mais pro lado, vocês viram que eu puxei ele mais pro lado, porque isso também dá uma sensação de uma sobrancelha mais harmônica, não fica aquela sobrancelha como antigamente, que a gente dizia chapéuzinho, né, acentuar, circunflexo. Então, novamente, ali a sobrancelha esquerda, ela é muito mais falhada do que a sobrancelha direita. Então, eu venho fazendo essa puxada, ó, e o caimento dessa cauda, como essa sobrancelha ela é menor, ele dá quase lá no final dos pelinhos que ela tem. Então, a gente tem que ficar muito atento. Num caso como esse, que a sobrancelha da cliente é totalmente diferente uma da outra, a gente tem que olhar com muita atenção. Nesse momento, eu tô fazendo o desenho na lateral da cliente. Eu faço toda a marcação sentada atrás e o desenho eu faço na lateral. E vocês viram ali, ó, o caimento do ponto alto para o ponto final, ele tá mais lateralizado. Porque essa cliente ela já tem um rosto mais delicado, ela tem um rosto mais redondinho, mais oval, o olhar dela abre mais oval, então eu não posso deixar uma sobrancelha oval. Então, essa sobrancelha ela tem que ficar harmônica para ele dar pontos de equilíbrio para essa face, para esse olhar. Depois que eu faço toda a marcação, eu venho limpando com os pincelzinhos, porque eu gosto de ver essa linha bem fininha. E aí, depois também eu vou tirar o excesso dos pelos, e aí também para mim comparar se essa sobrancelha tá exatamente igual de um lado e de outro, porque um lado é muito diferente do outro. Essa sobrancelha do lado esquerdo, ela tem poucos pelos, ela tem bem menos pelos do que o outro. Se você observar, o lado esquerdo, ela tem maior quantidade de pelos no início, e no lado direito, ela tem maior quantidade de pelos do meio pro final, principalmente o ponto alto dela é bem preenchido. A gente vai ter que colocar mais pelinhos ali na parte de baixo.
e elas são extremamente diferentes uma da outra. Então, quando você pegar uma sobrancelha assim, é um grande desafio, tá? Olha só como é que ela fica olhando de frente. A gente tentou deixar o máximo possível dessa sobrancelha parecida, porque o olho dela abre mais de um lado. O olho dela também, o olho esquerdo, ele é mais baixo, né, a pálpebra, do que o olho direito. Então, eu tentei deixar o mais parecido possível para elas não ficarem tão diferentes, mas eu também expliquei que elas não vão ficar idênticas. E isso é bem interessante você já acordar com a sua cliente.